Cuindu inicia segundo despedimento coletivo no presente ano. A indústria de componentes têxteis para a área automóvel já havia dispensado mais de 100 funcionários em maio, em consequência da queda nas encomendas deste setor. Moçambique eliminado da lista cinzenta de branqueamento. Desde 2022, Moçambique fazia parte da lista cinzenta internacional do GAFI relativa ao branqueamento de capitais. Moçambique excluído da lista cinzenta global de branqueamento de capitais. A saída foi decidida com a sugestão de que o país deve trabalhar na aprimoração do mapeamento de risco. Não foi uma escolha dela para desaparecer, mãe de Nuori, jovem que está desaparecida em Almada, em entrevista exclusiva. A jovem habitava na rua, mas tinha contacto com a mãe. As autoridades estão a investigar o desaparecimento de Carolina, que ocorria quando se preparava para se encontrar com um amigo. Adolescente com menos de 15 anos fica ferida em acidente com autocarro em Lessa da Palmeira. Incluindo um jovem, 3 homens ficaram com ferimentos considerados leves. Cuindu inicia segundo despedimento coletivo do ano. No mês de maio, a Cuindu realizou o despedimento coletivo de 123 colaboradores e colocou mais 237 em layoff. No final de 2024, a empresa encerrou a sua unidade em Arcos de Valdevez, resultando na perda de emprego para 350 trabalhadores. PSD, CDS não chega a um consenso global sobre a lei da nacionalidade e PS opõe-se. A proposta de alteração da lei da nacionalidade apresentada pelo governo necessitará de uma aprovação com maioria qualificada, assegurando pelo menos 116 votos a favor dos 230 deputados existentes. IPSS, manifestações contra remunerações, muito baixas, na segunda-feira. Empregados das IPSS reivindicam salários e horários mais justos. A rotina de um antigo hospital em Lisboa, analisavam a urina dos pacientes, era uma forma de diagnóstico. Neste capítulo de Histórias de Lisboa, o jornalista Miguel Franco de Andrade dialoga com o historiador e arqueólogo Carlos Boavida acerca do Hospital Real de Todos os Santos. Kim Kardashian sofre de um pequeno aneurisma cerebral e responsabiliza Kanye West. O meu ex será sempre uma parte da minha vida, independentemente do que aconteça. Na nova temporada da série The Kardashians, Kim Kardashian revela que tem um pequeno aneurisma cerebral, o qual relaciona com o stress provocado pelo divórcio de Kanye West. Aprovação da sanção de perda de nacionalidade em comissão parlamentar. O Partido Chega possibilitou a aceitação da maior parte das propostas governamentais no novo diploma, enquanto o PS, que anteriormente afirmou que votaria contra quase todo o documento, acabou por apoiar o prazo de 10 anos após a aquisição. A presidente do INEM já foi informada pela ministra sobre a sua demissão. Sérgio Janeiro foi escolhido para integrar o Conselho Diretivo do INEM em julho de 2024 por um período de 60 dias, mas continua a exercer a função desde então. Debate entre 6 no Benfica e confusão presidencial no Livre. Realizaram-se 8 confrontos entre Rui Costa e Noronha no único debate a 6 no Benfica. O Livre está a lidar com uma confusão relativa ao seu candidato presidencial. A Frente Comum está a organizar uma grande greve na administração pública. 2.000 pessoas em Portugal são afetadas pela paramiloidose. Aproximadamente 35% dos 2.000 indivíduos com a mutação genética ainda não demonstram sintomas. Nas eleições presidenciais verifica-se um afluxo ao centro, com concorrentes do Campeonato de Portugal e outros da Primeira Liga. A disputa por Belém torna-se cada vez mais intensa. Pedro Delgado Alves destaca a apropriação do centro como fundamental nas eleições presidenciais, enquanto José Eduardo Martins antecipa um afluxo e identifica 2 campeonatos neste processo eleitoral. Escuta a análise no Antes pelo Contrário em podcast. Cimeira da Ásia em Kuala Lumpur conta com a presença do primeiro-ministro chinês e visita a Singapura.
O porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros da China expressou a sua preocupação com o cenário internacional atual, caracterizado por uma realidade complexa e em permanente transformação. Luís Cabral é escolhido pela Ministra da Saúde para assumir a presidência do INEM. Formalização da saída de Luís Janeiro já ocorreu. O INEM terá um novo líder, Luís Cabral, que deixa a Proteção Civil dos Açores para tomar o lugar de Luís Janeiro, que estava em regime de substituição e cuja saída já foi formalizada pela Ministra da Saúde. O Sindicato dos Técnicos de Emergência Hospitalar manifesta desacordo com a escolha e já enviou uma carta ao Primeiro-Ministro. Adesão à greve prevista em 80% pela Federação dos Médicos, afetando as consultas. Conforme a responsável, existem blocos operatórios nos hospitais fechados, apesar de estarem a funcionar apenas com os serviços essenciais. Liga Meo Surf. Ordonhas e Perloiro centrados no título. Neste fim de semana, surfistas participam na prova final do Campeonato Nacional da modalidade. Os atletas afirmam que o surf é uma disciplina única e elogiam o crescimento do número de atletas federados. Perigo para várias habitações em Campanhã devido ao TGV no Porto. Reportagem elaborada por Ana Francisca Gomes e Jorge Sá Eusébio, texto, e José Coelho, fotografias, da agência Lusa. Caso se reúna com Trump, Lula afirmará que irá defender os interesses do Brasil. Estou completamente interessado neste encontro, disse o presidente brasileiro. Cruzadas de palavras no 1336. Pesquisa. A cognição e o equilíbrio são afetados pela perda auditiva. De acordo com a pesquisa, um aumento na perda auditiva, mesmo que tratada, eleva o risco de enfrentar dificuldades para manter o equilíbrio. Executado nos Estados Unidos após condenação por inalação de gás. Com esta, já se totalizam 40 execuções nos Estados Unidos desde o começo do ano, prevendo-se ainda mais 6 até ao encerramento de 2025. A rotina num histórico hospital lisboeta analisavam a urina dos pacientes, era uma forma de diagnóstico. No episódio de Histórias de Lisboa, o jornalista Miguel Franco de Andrade dialoga com o historiador e arqueólogo Carlos Boavida acerca do Hospital Real de Todos os Santos. Hotel de 30 milhões de euros da Vila Galé é inaugurado na Amazónia e foca na África lusófona. O grupo português investe no projeto que será aberto no final deste mês, visando atender os participantes da COP30 em Belém do Pará. O proprietário da empresa revela o desejo de abrir hotéis em Moçambique e Cabo Verde. Apostas na NBA, um relacionamento ilícito. As investigações prosseguem para identificar quem realizou apostas ilegais na NBA, tendo Chauncey Billups sido o último a ser detido. Além disso, o Código Secreto de Madalena Aragão celebra o sucesso de João Neves. Tributo a Balsemão, acontecimentos marcantes e votações no SLB. A recente homenagem ao criador do PSD, Expresso e SIC, que também exerceu o cargo de primeiro-ministro, o encontro histórico entre um Papa e um Rei, que não se realizava há 500 anos, e as votações no Benfica. As fotografias da semana. Paulo Andrade, o FC Porto teve uma exibição bastante abaixo do esperado. Francesco Farioli sofreu a sua primeira derrota como treinador dos azuis e brancos. Uma telenovela mexicana foi criada por Rui Tavares. O bom, o mau e o vilão são as associações de pais, que precisam de soluções para as greves, João Leão, que não deve esquecer a sua posição, e o Livre, que se meteu em confusões.
Esta sexta-feira, Marcelo começa a sua visita às Flores e Corvo. Desde a sua primeira posse como Presidente da República, em 2016, Marcelo Rebelo de Sousa já visitou os Açores em várias ocasiões. Escassez de pessoal nas forças de segurança, jovens optam por trabalhar em supermercados. Enquanto a PSP e a GNR enfrentam uma carência de profissionais, a PJ lida com a ausência de experiência e especialização. O que se pode esperar da polícia quando cada vez menos indivíduos se interessam por ser polícia? Risco de morte diminui em mulheres que caminham 4.000 passos diariamente. A pesquisa revelou também que nas mulheres que alcançaram os níveis mais altos de passos, o risco de contrair doenças cardiovasculares ficou estabilizado. Venezuela registra mais de 1000 detenções por razões políticas. EJP reporta a ausência de dados oficiais acerca da localização de 176 indivíduos detidos. Ex-general é sentenciado a 7 anos e meio de prisão em Taiwan. Desde 1949, Taiwan opera de forma autónoma, oficialmente chamada de República da China, possuindo forças armadas e um sistema político e económico que se diferenciam dos da República Popular da China. Explore novos locais. Se não o fizer, nunca descobrirá. A verdadeira aventura começa ao deixar os percursos turísticos. Culturas, artistas e a beleza das ruas desconhecidas são reveladas. Conheça 3 viajantes portugueses que experienciam as cidades que visitam. Seul, possibilidade de reunião entre Kim Jong-un e Trump. Na próxima semana, Donald Trump, o presidente dos Estados Unidos da América, fará uma visita à Península da Coreia. O presidente do INEM é dispensado pela Ministra da Saúde. A dispensa aconteceu após uma reunião entre Ana Paula Martins e Sérgio Janeiro. Madeira. Avaliação da habitação e dos incêndios pelos eurodeputados. A delegação, que conta com a presença de Sérgio Gonçalves, PS, encontra-se com o presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, além de outros integrantes do Executivo madeirense durante a visita. Homem é acusado pelo MP de homicídio qualificado após esfaquear jovem. O arguido está em prisão preventiva. Confirmados no Nós Alive, The War on Drugs. A banda liderada por Adam Grantociel é a segunda a ser anunciada para o palco Heineken, unindo-se a Matt Berninger, o vocalista dos The National. Incêndio consome autocarro após colisão com motocicleta na Índia. Pelo menos 25 vítimas fatais. O condutor do autocarro interrompeu a viagem e tentou extinguir as chamas utilizando um extintor, mas não obteve sucesso em controlar o fogo. A motocicleta foi arrastada enquanto estava presa ao autocarro, gerando faíscas. Concertos programados para 2025 em Portugal. Informações essenciais sobre os festivais e concertos agendados para os meses seguintes. Uma agenda constantemente atualizada. Iniciativa Reviva a Eurociãs chega a Portugal para apoiar as comunidades litorais. Nesta sexta-feira, o Oceanário de Lisboa apresenta o documentário Oceano, com David Attenborough. A Fundação Oceano Azul introduz a iniciativa Reviva a Eurociãs em Portugal, com o objetivo de impulsionar o desenvolvimento costeiro.